comigo neste propósito. É a missionária Lenise que fala com você, desejando que a paz de Deus, que excede todo entendimento, encha o seu coração, que encha também o coração de todos os seus familiares. Eu louvo a Deus por estarmos mais uma vez reunidos e unidos numa só fé, no seu amor, no seu espírito, para juntos buscarmos a face gloriosa do nosso Deus, para juntos exaltarmos o seu nome. Graças a Deus por mais um dia de vida, por mais um dia de vitória que o Senhor nos concedeu e nos permitiu estar aqui, eu aqui nesta sala de oração e você aonde quer que você estiver, mas estamos juntos, estamos unidos pela fé no nome santo do Senhor Jesus Cristo. E cremos que grandes coisas o Senhor irá fazer no decorrer desta transmissão, que é tudo para a honra e para a glória do seu nome. Por isso temos certeza de que Ele vai fazer coisas grandiosas, coisas maravilhosas, em nome de Jesus Cristo. Então creia nas promessas de Jesus Cristo, creia nas promessas que estão escritas na palavra de Deus e confia que Ele é Deus que faz milagres, que Ele é Deus que faz maravilhas. Ele operou no passado, Ele opera hoje, Ele faz coisas novas, as suas misericórdias também se renovam cada manhã. Então creia e se mantenha firme, porque o Senhor é maravilhoso, é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que nós pedirmos ou pensarmos. Então vamos crer, vamos confiar e vamos clamar ao nosso Deus, porque Ele é poderoso para fazer além daquilo que pedirmos ou pensarmos. Glória a Deus, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja, que o Senhor te dê nesta noite a bênção e a vitória que você tanto precisa, seja para você, seja para sua casa, seja para sua família, porque o nosso Deus sabe onde é que você precisa dessa vitória. O Senhor sabe muito bem onde você está sentindo a dor, onde você está machucado, onde você está sentindo a tristeza, o porquê da tristeza, o porquê da dor. E além de saber o porquê, Ele é poderoso para curar. Ele é poderoso para tirar do nosso coração tudo aquilo que não provém dEle, tudo aquilo que nós sabemos, que Ele sabe que não nos edifica. Glória a Deus. Vamos estar orando então a nossa primeira oração. Vamos colocar diante do Senhor todos os pedidos que já estão aqui nos nossos cadernos de oração. Você que precisa de uma bênção de Deus, não se esqueça de colocar no nosso WhatsApp, de escrever lá o seu pedido, colocar o seu pedido, colocar a sua necessidade e no finalzinho dessa transmissão nós vamos estar intercedendo pelo seu pedido de oração. Crê somente e com certeza você vai ver a glória de Deus se manifestando na sua vida, na sua casa, na sua família, de uma maneira toda especial. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te louvo, eu te agradeço por estar mais uma vez na tua presença. Eu aqui nesta sala de oração, os teus servos, as tuas servas, aonde quer que estiverem. E aqueles que também, meu Pai, estão conosco neste propósito, mesmo que ainda não te conheçam, mesmo que ainda não saibam quem o Senhor é, porque te conhece de ouvir falar, mas ainda não tiveram nenhuma experiência com o Senhor. Eu peço que nesta noite o Senhor se dê a conhecer a essas pessoas. E o Senhor faça uma grande obra na vida de cada uma delas, para que elas conheçam e reconheçam que só o Senhor é Deus. Opera na vida, no lar, na família de cada um, concede a cura, concede o milagre, concede a tua grande salvação a cada vida cujos nomes aqui estão, a cada vida, meu Pai, cuja as famílias precisam de uma bênção, precisam de uma vitória, que a tua mão poderosa seja colocada e o mal seja arrancado, a enfermidade seja destruída e toda obra maligna e todo o poder das trevas seja lançado por terra pelo teu poder, para a glória do teu nome, Senhor.
Confirma, Pai, a bênção, confirma a vitória para cada lar, para cada família nesta noite. Abençoa, meu Pai, também esta nação, esse estado, esta cidade, bairro e rua onde moramos. Faz uma grande obra também nas nações que estão em guerra, que estão em conflito. Meu Deus, a tua palavra diz que o Senhor põe fim às guerras até os confins da terra. Então coloca a tua mão, Senhor, e põe fim a estas guerras. E lança por terra também as guerras, meu Pai, que estão nos lares, que estão entre as famílias. As guerras, meu Pai, que estão entre os próprios seres humanos. Meu Deus, coloca a tua mão e faça a obra. Converta a ti cada coração. Faz a tua obra de cura, de milagre, de libertação e opera de uma maneira toda especial nesta nação. Envia teu socorro, faça a tua obra e que as obras das trevas caiam por terra. Todo o poder da enfermidade seja destruído pelo teu poder. Toda obra maligna que estiver atuando nos lares, atuando nas famílias, o Senhor vai destruindo, vai arrancando e destruindo pelo teu poder. E abençoa, meu Pai, o teu povo, comprado com teu sangue no Calvário, aqueles que já estão na tua presença e aqueles que ainda não estão na tua presença. Opera, Deus, em nome de Jesus Cristo. Opera para a glória do teu nome. Meu Deus, nós te rogamos e desde agora nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor vai fazer. É no nome de Jesus Cristo e é para a glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse Deus zeloso, esse Deus misericordioso, que tudo sabe, que tudo vê e tudo pode fazer nas nossas vidas. Esse Deus que até hoje tem permanecido conosco e é o Deus que vai continuar conosco até o dia glorioso da sua vinda. Vai continuar conosco aqui na terra e além dessa terra, com certeza, teremos uma vida eterna para sempre na sua presença. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Graças a Deus por esse momento em que podemos nos reunir. Eu aqui nesta sala de oração, você, não sei onde você está, de repente você está num hospital, você está numa prisão, você de repente pode estar nas ruas da cidade, ao relento, precisando do socorro de Deus, precisando da misericórdia do Senhor. E eu creio que o Senhor é poderoso para fazer a obra na vida de cada um que está comigo neste propósito. Eu louvo a Deus por aqueles que estão comigo desde 2020, aqueles que entraram em 2021, 22, 23, 2024 e agora 2025. Mas estamos firmes neste propósito desde 2020 e cremos que o Senhor é maravilhoso para fazer grandes coisas na nossa vida e na vida de todos aqueles pelos quais nós temos clamado, nós temos buscado a face gloriosa do nosso Deus, que é maravilhoso. Nós vamos ler a palavra do Senhor, que se encontra na carta de Paulo aos Efésios. O capítulo é o capítulo 5 e o versículo é o versículo 14 em diante, que diz assim: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito,
falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Glória a Deus. Mais uma vez, Paulo, ele nos deixou esta palavra maravilhosa, que nos aconselha, que nos exorta, que nos faz entender cada dia mais qual deve ser a posição de um verdadeiro cristão na presença do Senhor. A palavra do Senhor diz assim, pelo que diz, desperta tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te esclarecerá. É necessário nos despertarmos, porque os acontecimentos do mundo em que estamos vivendo nos mostra que, mais do que nunca, como membros do corpo de Cristo aqui na Terra, e até aqueles que ainda não conhecem a palavra de Deus, nem sabem verdadeiramente quem é Jesus, precisa se despertar e ver a situação atual do mundo em que estamos vivendo. E ver os acontecimentos do mundo todo. Ao observar todos os acontecimentos atuais, nós podemos entender que algo diferente vai acontecer na face dessa terra. Podemos entender que o mundo em que estamos vivendo hoje está semelhante, está igual, talvez pior, que Sodoma e Gomorra. E nos tempos de Sodoma e Gomorra, a palavra de Deus diz que o pecado daquelas cidades cheiravam mal às narinas de Deus. E Deus não suportou o mau cheiro que subia daquelas cidades, devido à transgressão daquele povo, devido ao pecado que aquelas pessoas que viviam naquelas cidades cometiam. Então, o pecado, ele cheira mal às narinas de Deus. É como se fosse uma podridão. Nós observamos que muitas vezes a gente vê nas reportagens os rios que correm nas cidades grandes, os córregos cheios de sujeira, cheios de entulho, de lixo, sabe? E aquele lixo fica ali no meio daquela água e com o tempo vai apodrecendo e se há assim, um calor muito forte, vai subir daquelas águas um cheiro insuportável, porque além do lixo tem também o esgoto que também muitas vezes é jogado ali naqueles rios e naqueles riachos, naqueles córregos, e com o passar do tempo aquilo vai se deteriorando e vai cheirando mal. E quando você passa perto desses rios, desses riachos, desses córregos, na verdade você vai sentir aquele mau cheiro que sai daquelas águas, porque aquelas águas se transformaram num depósito de lixo, num depósito de sujeira. E assim como o Senhor, assim como nós sentimos aquele mau cheiro que vem do esgoto, que é insuportável, principalmente no tempo de seca, né? No tempo que não está chovendo muito, de repente está muito calor, está muito quente. Então, só de passar perto, a gente já sente aquele mau cheiro terrível e parece que sai um gás forte de dentro daqueles córregos e daqueles rios, que vem aquele mau cheiro junto. E semelhante é o pecado.
né? O pecado ele vai aumentando, aumentando na face da terra, cada dia mais. É como se fosse aquele esgoto que vai aquele riozinho que vai recebendo todo tipo de esgoto, todo tipo de sujeira, todo tipo de lixo, e daí a pouco aquilo vai formando aquele cheiro terrível que sobe nas nossas narinas. E é insuportável. E é assim também que o Senhor sente o pecado, que cheira mal as narinas de Deus. E nós estamos vendo que o mundo em que estamos vivendo, ele está dessa maneira. Cada dia que se passa, o ser humano mergulha cada vez mais na imundície, né, do pecado, na sujeira que este mundo tem para oferecer. E com o passar do tempo, esse mau cheiro vai aumentando e vai subindo até as narinas de Deus. E a palavra de Deus diz que Deus ama o pecador, mas ele aborrece o pecado. Deus, ele não suporta o pecado. Ele tanto não suporta que quando Jesus estava ali na cruz do Calvário, e mesmo estando ali na cruz, Deus ele estava olhando para Jesus. Até o momento em que todo o pecado da humanidade veio sobre Jesus. Porque ele estava ali para morrer pelo pecado de toda a humanidade. E no momento que o pecado de toda a humanidade veio sobre Jesus, a palavra de Deus diz que foi exatamente o momento em que Deus virou o rosto. Deus ele não suportou olhar para o seu próprio filho no momento em que o pecado de toda a humanidade veio sobre Jesus. Então foi o momento que o Senhor virou o rosto. E foi exatamente o momento em que Jesus se sentiu desamparado, porque até então ele estava sendo crucificado, mas ele sentia a presença do Pai e os olhos do Pai estavam sobre ele. Mas no momento em que o pecado de toda a humanidade veio sobre Jesus, o peso de todo aquele pecado, a palavra diz que o Senhor virou o rosto, não suportou olhar para ele. E foi exatamente o momento em que Jesus clamou, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Foi exatamente o momento que ele disse, Deus meu, por que me desamparaste? Glória a Deus. Foi exatamente o momento em que Jesus se sentiu desamparado, porque o pecado de toda a humanidade estava sobre ele. E como o nosso Deus, ele é santo, ele não suporta o pecado. Foi exatamente o momento em que ele virou o rosto e que Jesus sentiu imediatamente a falta do olhar do Pai sobre ele. Glória a Deus. Deus, ele ama o pecador, porque de todas as criações de Deus, de tudo que ele criou, a criação que ele mais ama, que ele mais amou, foi o ser humano. E é o ser humano. Então, nós sabemos que o Senhor, ele está para tomar uma atitude, ele está para tomar, sim, alguma decisão. Eu creio que não vai demorar muito. Ele está para fazer algo na face da terra. E nós sabemos que a primeira coisa que o Senhor vai fazer, com certeza, é o arrebatamento da igreja. E depois o Senhor vai continuar agindo na face dessa terra. Porque, com certeza, o Senhor não vai permitir por muito tempo que este mundo continue do jeito que está. Amém, Luiz Miguel? O Senhor não vai permitir, mas ele vai tomar uma atitude. Então se prepare, desperta. Olhe os acontecimentos do mundo atual e se desperte. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, você que está parado no caminho sem forças para prosseguir ou sem querer prosseguir, sem querer tomar atitude de servo de Deus. Você que já conhece a palavra, que já foi batizado com o Espírito Santo e que agora está negando o nome de Jesus, que está optando para voltar novamente para o Egito, como aconteceu com os filhos de Israel quando estavam no deserto, só porque não tinha
tudo que eles queriam comer, tudo que eles comiam no Egito, eles começaram a se arrepender de ter saído do Egito e começaram a querer voltar para o Egito. E falaram com Moisés: no Egito, pelo menos, nós tínhamos cebola, nós tínhamos alho, nós tínhamos pepino, nós tínhamos as coisas que nós gostávamos de comer, e aqui no deserto a gente está passando fome. Né? Mas eles se esqueceram de que lá no Egito eles tinham tudo aquilo, mas eles eram escravos. E que o Senhor tirou eles do Egito exatamente para libertá-los da escravidão. E nós, como servos de Deus, lavados e remidos pelo sangue de Jesus, nós temos que nos lembrar de onde o Senhor nos tirou. Nós estávamos como que no Egito. O mundo simboliza o Egito. Então, nós estávamos ali presos, escravizados pelo pecado. Não tínhamos vontade própria. Fazíamos aquilo que o inimigo queria que nós fizéssemos. Mas o Senhor nos libertou, nos tirou de lá. E agora que estamos caminhando com o Senhor, de repente acontece alguma coisa, como aconteceu com o povo de Israel, começou a faltar a cebola, faltar o pepino, faltar o alho, faltar as comidas do Egito. Aí eles começaram a reclamar, queriam voltar para o Egito. Queriam voltar a ser escravos. Eu tenho observado assim pessoas que antes estavam fazendo a vontade do adversário, vivendo neste mundo, fazendo a vontade do adversário, viviam e se mantinham, né? Se mantinham através de rendas que não eram deles, se mantinham com dinheiro sujo, se mantinham com prostituição, com vício, ou na prática do crime, na prática das coisas terríveis aqui dessa terra, e elas tinham uma vida mais ou menos equilibrada porque tinha dinheiro. E de repente elas aceitam Jesus como seu Salvador e depois elas se arrependem, elas falam: não, mas se eu for um servo de Deus, eu não posso praticar as coisas que eu praticava antes. A palavra de Deus diz, através do apóstolo Paulo, que todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas convêm. Deus, ele não nos proíbe de nada. De repente as pessoas falam assim: mas se eu for crente, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, eu não posso mais dançar, eu não posso mais beber, eu não posso mais fumar, eu não posso mais isso, mais aquilo. Com certeza, se você quiser um dia morar no céu, e se você quiser se manter na presença de Deus, você tem que renunciar ao mundo e às suas concupiscências. Porque senão, ser crente só no nome não vai resolver o problema. Dizer que é crente só no nome não vai adiantar de nada, porque até o diabo é crente. Ele sabe quem é Jesus. E ele crê que Jesus é o Senhor. Só que ele não obedece. Só que ele não anda na presença de Deus. E por isso ele foi expulso do céu para a terra. Então, com os servos de Deus, que às vezes vivem uma vida abastada, uma vida de glamour, uma vida com tudo aquilo e mais alguma coisa que o mundo pode oferecer, depois que eles se convertem, eles veem que as coisas de Deus não podem ser de qualquer maneira, segundo a palavra, porque nós temos que andar conforme a palavra de Deus. Então aí eles começam a entender que não dá para eles continuar a caminhar com o Senhor, porque tem que
que renunciar a muita coisa que eles faziam antes e que eles têm que decidir, ou o mundo ou Jesus. Ou faz a vontade do mundo, a vontade da carne, ou fica com Jesus. A nossa vida como seres humanos é feita de escolha. Quem escolhe coisas boas, coisas que edificam, coisas que vão servir para edificar a vida deles, com certeza vão ser abençoados. Mas aqueles que escolhem as coisas erradas, eles não vão ter uma vida boa. Eles não vão ter uma vida abençoada. Pode não estar faltando dinheiro, pode não estar faltando a roupa de grife, pode não estar faltando as festas, pode não estar faltando também os muito amigos, entendeu? Mas vai estar faltando a presença de Deus. Porque Deus, ele não faz negócio com sujeira. Ele não suporta a sujeira, ele não suporta o pecado. Então vai ter tudo que o mundo oferece. Mas o que o mundo oferece vai ficar aqui. Mas o Senhor, nosso Deus, nos oferece uma vida eterna. Porque a nossa vida aqui na terra, o salmista, ele diz que alguns chegam a 90, chegam a 80, chegam hoje, graças a Deus, as pessoas estão vivendo um pouco mais. Mas não é muito. No máximo alguém chega a 100, cento e poucos anos. Mas a palavra de Deus diz que a metade desses anos é canseira e enfado. Porque a pessoa, quando vive muito tempo, ela cansa de viver. Principalmente quando ela não tem Deus na vida dela, quando ela não tem Jesus. Ela não tem alegria de viver. Porque aqueles que têm Jesus, eles podem sim passar por lutas, passar por aflições, passar por toda situação difícil nessa terra, mas eles continuam tendo a alegria de viver, porque a nossa alegria não se baseia nas coisas aqui da terra. A nossa alegria vem do alto, ela vem de Deus. Então, independente se a nossa vida aqui na terra é uma vida de glamour, cheia de um monte de coisa, e tantos holofotes, e tanto isso e tanto aquilo, independente disso, a alegria vai continuar no nosso coração. Porque o Senhor nosso Deus é o motivo da nossa alegria. Louvado seja o nome do Senhor. E ainda que a gente tenha motivos para estar tristes, nós vamos continuar alegres, porque na presença do Senhor até a tristeza salta de alegria. Glória a Deus. Então, segunda palavra que o Senhor nos dá nesta noite, desperta. Olha a situação do mundo que nós estamos vivendo. A palavra do Senhor nos fala lá no Evangelho de Mateus, capítulo 24. O que aconteceria no fim dos tempos, Jesus falou. Nação contra nação, reino contra reino, pai contra filho, filho contra pai. Peste, fome, terremotos em vários lugares, guerras, coisas espantosas. Tudo que fala, que Jesus fala lá no Evangelho de Mateus, capítulo 24, já está acontecendo aqui na terra. Nós já estamos vendo acontecer no mundo todo. Então, a palavra de Deus nos fala nessa noite, desperta. O Senhor está falando, desperta tu que dormes. Te levanta, chega de dormir. E essa palavra, desperta tu que dormes, o Senhor não está falando de um sono físico, Ele está falando de um sono espiritual. É a pessoa que, mesmo sendo conhecedora da palavra de Deus, mas espiritualmente ela está dormindo. Ela se deixou levar pelo sono, como aconteceu com aquelas virgens loucas, com as 5 virgens loucas, que levaram azeite só nas suas lâmpadas e não levaram azeite consigo. Não levaram azeite de reserva.
E a palavra de Deus diz que as prudentes levaram as lamparinas cheias de azeite, acesas, e levaram também reserva de azeite. E aconteceu que o noivo demorou a chegar. E a lâmpada de todas se apagou. Todas dormiram. E a lâmpada de todas se apagou. Aí quando foi à meia-noite, ouviu-se o grito, aí vem o esposo. E todas se levantaram, todas se despertaram e começaram a se preparar para receber o noivo. Mas quando as loucas foram acender as suas lamparinas, não tinha azeite. E elas não tinham levado reserva. Então elas pediram para as prudentes, que tinham levado reserva de azeite, dá-nos um pouco do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. E elas disseram, não podemos dar, porque se dermos para vocês, vai faltar para nós. Ide aos que vendem, compre. E elas saíram para comprar. E enquanto elas saíram para comprar, o noivo chegou e entrou para festa de casamento com aquelas virgens que estavam ali. E quando as virgens loucas voltaram, bateram na porta, querendo entrar para as bodas, para a festa de casamento. Bateu na porta, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Então o Senhor respondeu lá de dentro, na verdade vos digo que eu não vos conheço. Meu Deus, que coisa triste, né? E coisa triste é ser deixado para fora. Não conseguir chegar, não conseguir participar da festa de casamento, porque não levaram reserva de azeite. E assim vai acontecer quando Jesus voltar. Quando ouvir-se o grito, aí vem o noivo. Todos vão querer estar preparados, mas nem todos vão estar. Os que estiverem preparados vão subir com ele, os que não estiverem vão ficar aqui na terra. E aí é que a coisa vai ficar feia. Se hoje as pessoas falam, a coisa está feia, está muito difícil, a situação no mundo está muito difícil. Imagine depois do arrebatamento da igreja. Como é que vai ficar isso aqui? Imagine como vai ficar. Glória a Deus. Então desperta, chega de dormir. Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Quando o Senhor se refere a mortos, não são aqueles que estão lá mortos e enterrados, não. Entre os mortos que ainda estão no mundo, eles estão mortos espiritualmente. Estão andando, estão festejando, estão pulando, saltando, mas espiritualmente estão mortos. Por isso é que o Senhor diz, desperta tu que dormes e levanta-te de entre os mortos. E Cristo te esclarecerá. Cristo vai te esclarecer. O que é que está acontecendo? O que é que vai acontecer? É necessário se despertar. É necessário se levantar. Chega de dormir. Infelizmente, tem muitos conhecedores da palavra de Deus que andam com a palavra de Deus nas mãos, que estão até frequentando alguma igreja evangélica, mas espiritualmente ainda está morto. Precisa se despertar. Precisa se levantar de entre os mortos. E Cristo vai te esclarecer. Porque de repente vai na igreja, mas também gosta de participar das coisas que perecem. Está com um pé na igreja e outro pé no mundo. Então, espiritualmente está dormindo. Que Deus tenha misericórdia. Desperta. E a palavra de Deus continua dizendo, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, quer dizer loucos, mas como sábios. Seja sábio. Seja sábia. Seja uma mulher sábia que edifica a sua casa. Não ande como louca.
E você, homem, não ande como louco, edifica a sua família, edifica a sua vida, edifica a sua própria casa. E Cristo é aquele que está conosco o tempo todo, através da pessoa gloriosa do Espírito Santo. Mas a palavra diz assim: vede prudentemente como andais, não como nestes, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Quem é que não sabe, quem é que ainda não percebeu que nós estamos vivendo dias maus? Que os dias que estamos vivendo há muito tempo não são dias bons na face da terra. Só se ouve falar em assalto, em destruição, em pessoas causando mal para as outras. Só se ouve falar em morte, em acidentes, em destruição, em guerras, pessoas passando fome, pessoas com enfermidades incuráveis. Os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Procurar saber qual é a vontade de Deus. E não vos embriagueis com vinho. Tem gente que para esquecer os problemas, para se esquecer da luta, para se esquecer das dificuldades, para se esquecer dos problemas que estão acontecendo com a casa, com o filho, com o marido, ou com a esposa, ou com alguém da família, ou no trabalho. Aí a pessoa pega e faz o quê? Se embriaga. Se embriaga. Eu vou, no final de semana, eu vou tomar alguma coisa para esquecer tudo que passou durante a semana e acaba se embebedando, acaba ficando embriagado. E a palavra diz: não vos embriagueis com vinho, em que contenda. Porque toda pessoa que bebe, que fica possuída pelo efeito da bebida, principalmente se é uma bebida alcoólica, ela fica... ela começa a brigar com os outros. Ela começa a contender por qualquer coisa. Por qualquer coisinha serve para brigar. Aí já chega em casa quebrando tudo, já chega em casa, por melhor que a esposa trate, ou por melhor que alguém da casa trate, já começa a quebrar tudo, já começa a xingar todo mundo, já começa a fazer alvoroço dentro de casa, a mãe não tem paz quando o filho chega bêbado, a mulher também não tem paz quando o marido chega bêbado, e o marido também não tem paz quando a mulher bebe. Tem mulher que infelizmente bebe mais que o marido. Porque elas pegam a bebida para beber tentando se refazer, tentando melhorar a situação delas, achando que fazendo isso vai melhorar a situação. Mas, infelizmente, elas se embebedam e depois aquele efeito da bebida vai passar e elas vão continuar com os mesmos problemas. E até pior, porque no momento em que ela está bêbada, ela não vê o que está fazendo, ela acaba cometendo um crime, ela acaba causando mal até alguém da própria família que ela ama, ou ele, né, acaba destruindo os filhos, destruindo a própria esposa, o casamento, tudo vai por água abaixo. Porque na casa de uma pessoa que bebe até ficar embriagada, as coisas não duram muito. Compra uma coisa, daí a pouco já quebrou, já destruiu, destrói porta, destrói janela, destrói os aparelhos que comprou com tanta dificuldade, acaba destruindo tudo. E também a pessoa que acaba indo para o caminho porque todo vício que a pessoa tem é destrutivo. Todo tipo de vício é destrutivo. Independente se seja droga, ou se seja álcool, ou se seja jogo, porque ultimamente as pessoas estão ficando mais viciadas no jogo, recebe o dinheiro, daí a pouco, cadê o dinheiro? Não tem mais nada.
às vezes recebe o dinheiro, chega em casa sem nada porque gastou tudo no jogo e os filhos estão passando fome, a casa não tem nada para manter todo mundo, porque o salário você recebe uma vez por mês. E tem firmas, tem serviços que pagam 2 vezes por mês. Mas se a pessoa não souber gastar, vai pegar aquele dinheiro, vai gastar no jogo, vai gastar com o vício, não vai sobrar nada para a família, vai chegar em casa, a esposa esperando, os filhos esperando, e chega lá não vai ter nada. Porque já gastou tudo, quando chega em casa não tem mais nada. Porque é isso que o diabo faz, ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Deus não tem prazer numa situação dessa. Ele quer que você tenha vida abundante, ele quer que você tenha uma vida de alegria nessa terra. E além dessa terra, uma vida eterna. Mas quem é que vai poder ter uma vida de alegria vivendo no vício? Gastando tudo que tem, tudo aquilo que não tem, no vício. E a família passando fome, passando privação. E essa é a vontade do inimigo. É isso que ele quer, porque ele quer ver a família destruída. Ele quer ver a família destruída. Porque ele sabe que a união faz a força. Uma família unida, uma família que se une para servir a Deus, para andar na presença de Deus, que renuncia aos prazeres que este mundo oferece, é um problema para o adversário. Ele não quer realmente que isso aconteça. Mas que nesta noite essa palavra possa ficar no seu coração. Não vos embriagueis com vinho, mas em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Quando a palavra de Deus se refere ao do Espírito, está escrito com a primeira letra E maiúscula. E maiúsculo. Então se trata do Espírito de Deus. Não é qualquer espírito que você pode se encher dele por aí, não. Porque tem alguns espíritos aí que é maligno. Só existe um que é capaz de te proteger, te guardar, te abençoar. E que o Senhor disse que ia enviá-lo para que estivesse conosco todos os dias, até a consumação do século. Ele seria a pessoa, que é a terceira pessoa da Trindade, que estaria guardando a igreja, guardando o seu povo. E esse Espírito que a palavra de Deus se refere, que é escrito com letra maiúscula, é o Espírito Santo de Deus. Não é qualquer espírito, não. Não é qualquer espírito que guarda, não. Tem espíritos aí que destrói. Então a palavra de Deus diz, enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito Santo. Porque quanto mais a gente se enche do Espírito Santo, mais nós vamos sentir alegria de viver, nós vamos querer distribuir com as pessoas tudo aquilo que nós temos recebido de Deus. Nós vamos querer que outras pessoas conheçam esse Deus maravilhoso que é Jesus. Nós vamos querer dividir com as pessoas, porque se nós guardarmos só para nós essa salvação, seremos egoístas. Nós precisamos pregar essa palavra para que outras pessoas que já viveram na mesma situação que nós, sem conhecimento da verdade, que é a palavra de Deus, nós temos que ajudar essas pessoas a conhecer a verdade que é Cristo. E então aí o Senhor vai fazer a obra na vida delas. E o Senhor vai mudar a situação delas nessa terra para melhor. E vai conceder a elas uma vida eterna. Glória a Deus. Falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Falando. Até a nossa maneira de falar tem que ser diferente. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós não conseguimos mais ficar falando aquelas palavras horrorosas que até se arrepia. Minha mãe, quando meu pai começava a falar
as palavras que ele falava, aqueles palavrões horrorosos, minha mãe falava que se arrepiava só de ouvir. Porque meu pai ainda não tinha se convertido. Então minha mãe falava, eu não gosto nem que teu pai comece a falar essas coisas, começa a me arrepiar o corpo todo. Porque é a presença do adversário, através de cada palavrão, de cada sujeira que você solta pela boca. Porque a palavra de Deus diz que a nossa boca fala daquilo que o coração está cheio. E quando a pessoa só começa a xingar palavrão, falar mal desse, falar mal daquele, não está contente com nada, está sempre murmurando, sempre reclamando. Chega na igreja, ao invés de louvar a Deus, ao invés de orar, ao invés de adorar, ao invés de parar para ouvir o que o Senhor tem feito na vida dos demais, ou parar para ouvir a palavra de Deus, só faz murmurar, só faz apontar o erro dos outros, só faz criticar, só faz reclamar. Meu Deus, que tristeza! Que situação está o coração dessa pessoa? Se a palavra de Deus diz que a nossa boca fala daquilo que o coração está cheio, então esses que chegam na igreja só ficam murmurando, reclamando, nada está bom, tudo está ruim, porque é isso que acontece com aquele, é isso que acontece com aquele outro. E só falando mal das pessoas. Meu Deus do céu! Eu fico muito triste quando eu vejo isso, porque eu percebo que aquela pessoa não está bem. Espiritualmente ela está dormindo, ela precisa acordar. Ela precisa se despertar para o tempo que nós estamos vivendo hoje. É tempo de orar, é tempo de vigiar. Não adianta orar só não. Porque por mais que a pessoa ore, se ela não vigiar, ela perde num segundo tudo que ela já recebeu da parte de Deus. Ela pode até estar cheia do Espírito Santo, mas se ela começar a não vigiar, a falar coisas que não deve, a fazer coisas que não deve fazer, com certeza ela vai se sentir vazia. Porque o Espírito Santo de Deus, ele é santo. E ele não habita no meio da sujeira. Ele não habita no meio da sujeira. Ele não habita no meio do pecado. Porque pecado para Deus é sujeira, cheira mal. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então o nosso linguajar, o nosso falar, a palavra de Deus diz que nós devemos falar entre nós, entre os irmãos, entre a igreja, entre a nossa família. Nós temos que falar como? Com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no nosso coração. O nosso coração tem que estar cheio de tudo isso. Glória a Deus. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai. Sempre dando graças. Ah, mas as coisas não estão boas para aquela irmã ou para aquele irmão. E parece que eles não estão percebendo. Estão sempre agradecendo a Deus, estão sempre louvando a Deus. Estão sempre glorificando a Deus. É assim que o Senhor quer. Que o nosso falar seja salmos, hinos, cânticos espirituais. Glória a Deus. Cantando e salmodiando ao Senhor no nosso coração. E dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Temos que nos sujeitar uns aos outros, sem reclamar. É o que mais se ouve hoje em dia, reclamação. Ah, não gostei do culto por causa disso, por causa daquilo. Fui na igreja, mas não gostei do culto, o culto foi isso, foi aquilo. Fulano que pregou, não gostei daquela pregação. Os louvores também, não gostei dos louvores. Ah, mas demorou muito, eu cheguei em casa muito tarde. Ah, mas eu não gosto quando termina tarde. Meu Deus.
Que Deus tenha misericórdia, né? Temos que nos sujeitar uns aos outros no temor do Senhor. Glória a Deus, Luiz Miguel. Abaixa. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus nos guarde, que o Senhor nos proteja, que Ele tenha compaixão de nós. Que nós possamos nos despertar enquanto é tempo. Que o Senhor não nos encontre dormindo, porque tem vários tipos de sono. Tem o sono da negligência, o sono da indiferença para com as coisas de Deus. Tem o sono da imprudência, que às vezes a pessoa, ao invés de chegar na igreja e ficar acordado para participar do culto, trabalha o dia inteiro, tem um momento de descanso, mas não descansa. Alguns acordam muito cedo, sem necessidade. Podia dormir mais um pouco. Ah, mas eu gosto de acordar cedo. Aí acorda 5 horas da manhã, 6 horas da manhã. Quando chega e trabalha o dia inteiro. Quando chega na igreja, sentou, começa a cochilar. Aí o culto está rolando e a pessoa está cochilando, está dormindo. O pastor está pregando, a pessoa que está pregando a palavra de Deus e a pessoa está dormindo. Recebeu o quê no culto? Só foi no culto, sentou ali e ficou dormindo. Então nós temos que estar despertados. Nós precisamos ir à casa de Deus para participar do culto. Ah, mas não sou eu que vou pregar. Não interessa se sou eu que vou pregar ou não. O que eu devo fazer é participar do culto. Eu vou na igreja para cultuar. Eu vou na igreja para cultuar o Senhor, para participar do culto, para adorar, para exaltar o nome do Senhor. Não interessa quem pregue, contanto que eu sinta a presença de Deus. Então as pessoas ficam naquela preocupação. Ah, só vou se for fulano que for pregar. Se for Beltrano que vai pregar, eu nem vou, porque já sei como é que vai ser aquela mensagem. Mas Deus pode mudar se você orar. Você tem orado pela sua igreja? Você tem orado pelo pastor que prega, ou pela pastora que prega, ou pelo obreiro que prega, ou pela criança que está pregando também? Você tem orado por essas vidas? Ou você vai lá na igreja só para ficar murmurando? Só vai murmurar, ao invés de buscar Deus, ao invés de orar. Depois reclama que não recebeu nada de Deus, que tem orado, mas Deus não responde. Por que será que Deus não está respondendo? Vamos procurar perguntar para Ele, por que o Senhor não está me respondendo? O que é que eu estou fazendo de errado? Porque de repente nós estamos fazendo algo errado, algo que Deus não está gostando, que Ele não está aprovando na nossa maneira de viver. Porque somos seres humanos, erramos. Então temos que pedir, Senhor, me mostra onde é que eu estou errando. Ou onde é que eu errei, que eu preciso me consertar. E o Senhor vai mostrar. O Senhor vai te revelar. E tem muita gente correndo aí atrás de revelação, muitos crentes aí, não sou contra, eu amo as pessoas que têm esse dom, que Deus usa realmente. Eu só fico observando quando há pessoas que usam esse dom por causa do dinheiro e usam esse dom como meio de vida e usa esse dom também como para ficar rico e usa esse dom também para ficar famoso. É isso daí que eu fico meio triste quando eu vejo acontecer. Mas eu fico alegre quando eu vejo que um servo de Deus, uma serva de Deus, por mais simples que seja, o Senhor deu a essa pessoa o dom de revelar o profundo e o oculto, porque o nosso Deus pode fazer isso. Ele não nos deixa enganados. Ele nos revela o profundo e o oculto. Só que nós não podemos pedir para Deus os dons para o nosso próprio benefício. Os dons é para a edificação da igreja, do corpo de Cristo na terra. Mas, infelizmente, a gente vê acontecer o contrário. Mas, mesmo assim, nós temos que orar por cada um,
para que o Senhor possa abençoá-los, para que o Senhor possa fazê-los entender que não é dessa maneira. E assim o Senhor vai fazendo a obra, porque tem coisas que só o Senhor pode fazer. Não é a gente ficar falando, não é a gente ficar murmurando, não é a gente ficar blasfemando que vai mudar o caráter da pessoa, que vai mudar a maneira da pessoa agir. Mas é o Senhor quem faz as mudanças, é Ele que trabalha na mente, no coração de todos aqueles que andam na presença dEle, de todos aqueles que dizem que são servos dEle. Glória a Deus, que Deus nos dê graça, que Deus nos abençoe, que o Senhor nos dê forças para que a gente possa viver na presença dEle todos os dias da nossa vida e que a gente não fique fazendo tudo errado, que a gente possa seguir a palavra de Deus, que a gente possa obedecer essa palavra e não ficar agindo como outros agem. Ah, fulano faz assim, eu vou fazer também. Ah, eu vejo irmão fulano fazer desse jeito, eu vou fazer também. Não, você tem que ter a sua própria vida com Deus, você tem que procurar ter a sua comunhão com Deus, você tem que pedir ao Senhor os dons que você precisa para trabalhar na obra dEle, você tem que se colocar diante do Senhor da maneira como o Senhor quer e não ficar imitando irmão esse, irmão aquele, irmã essa, irmã aquela. Use a sua própria ferramenta. Eu admiro muito Davi, sabe? Eu leio aquela passagem lá de Davi e Golias. Me chamou bastante atenção, eu admiro muito a maneira, o jeito de Davi, a maneira como ele agiu nos serve de exemplo. No momento em que ele foi enfrentar o filisteu, né? E Saul, que era um homem, um soldado, né? Que estava acostumado a ir para a guerra, ele tinha uma vestidura, ele tinha a sua roupa de guerra, a sua armadura, ele tinha tudo preparado. E quando Davi falou que queria enfrentar o gigante, Saul imediatamente ofereceu para ele as suas vestiduras de guerra. Ah, já que você vai enfrentar o filisteu, não vai de qualquer jeito não. Se vista com as minhas vestes de guerra. Eu vou te vestir com as minhas vestes de guerra, com a minha armadura. Davi olhou bem para aquela veste de Saul, e pesada, esquisita. Ele falou, não, se eu vestir isso daí, eu não vou conseguir lutar contra esse filisteu. Então, o que Davi fez? Ele escolheu usar exatamente a arma que ele já tinha usado contra o urso e contra o leão. E ele os venceu com aquela arma. Ele nunca tinha usado aquela veste de Saul. Ele nunca tinha participado do exército de Saul. Os irmãos dele, sim, ele não. Ele não saberia nem andar com aquelas vestes, nem usar aquelas armas que Saul usava. Mas ele sabia muito bem usar aquela funda. Ele sabia como manejar para atirar pedras, porque é isso que ele fazia no campo onde ele estava pastoreando as ovelhas, quando algum leão, algum urso vinha para cima das ovelhas e para cima dele. É a arma que ele usava todo dia. Então, ele preferiu usar a arma que ele já sabia usar há muito tempo, já tinha experiência de usar, e a arma que ele sabia que funcionava, porque funcionou matando urso, matando um leão. Como é que não ia funcionar matando aquele filisteu?
tirando aquele filisteu do caminho do povo de Israel. Glória a Deus. Então Davi, ele foi muito sábio. Ele usou as armas que Deus já tinha dado para ele. Glória a Deus. De repente você quer ser usado da maneira que Deus usa aquele irmão ou aquela irmã. Mas não precisa. Use as armas que o Senhor te deu. Use os dons que o Senhor te deu. Se você usar os dons que o Senhor te deu, você não vai precisar de usar, de se deixar levar pelos dons dos outros ou querer imitar os outros. Você tem os seus próprios dons, porque quem deu foi o Senhor. Glória a Deus. Então não queira ficar imitando ninguém e não queira usar as armas de ninguém. Porque você pega uma coisa que você nunca usou, você não vai saber usar de imediatamente. Você vai ter que aprender primeiro. Então foi o que aconteceu com Davi. Davi falou, não, se eu usar esta arma que o Saul está me oferecendo, eu não vou saber como usar essas armas. Davi, ele não sabia pegar uma espada. Ele não sabia vestir aquela coisa pesada. Ele não ia ter como vencer o gigante. Mas ele usou as armas que o Senhor já havia ensinado a ele. Ele usou as armas que ele já sabia manejar. Glória a Deus. Use as armas que o Senhor já te ensinou a manejar. Pare de ficar imitando os outros. O Senhor tem muito para nos dar, é só a gente buscar. Não precisamos imitar ninguém. Glória a Deus. Porque o nosso Deus é rico, Ele tem muito para dar. É só a gente buscar. Mas o difícil é buscar, né? Que as pessoas hoje em dia parecem que não ter mais tempo para Deus. Antigamente eu passava mais tempo orando, né? Agora parece que o tempo de buscar o Senhor acabou. Parece que não precisa mais. Já recebeu tanto de Deus que não precisa mais? Ou está com preguiça de buscar? Glória a Deus. Que Deus nos dê graça, que Ele nos ajude, que Ele nos abençoe, que Ele nos dê forças para que a gente possa buscar cada dia mais a presença dEle. E com certeza Ele vai nos dar a vitória. Aí alguém vai dizer assim, poxa vida, mas a missionária pegou pesado, né? Não é todo mundo que gosta de me ouvir pregar, não. Não é todo mundo que aceita a minha maneira de pregar, mas é assim que o Senhor me usa, é assim que Ele quer me usar, sabe? Eu não critico ninguém, eu não blasfemo, não fico murmurando da vida de ninguém. Eu só quero que cada pessoa que já conhece a palavra de Deus caminhe na presença de Deus, para não perder tempo. Porque se nós não caminharmos na presença dEle e não andarmos conforme a sua palavra, nós vamos estar perdendo tempo. Perdendo o nosso tempo. Porque Ele vai voltar e muitos vão ficar. Porque exatamente não andou conforme a palavra, não fez conforme a vontade dEle. E vai ser muito triste para aqueles que ficarem. Então, enquanto o Senhor me der condições de falar segundo a palavra dEle, com certeza eu vou estar falando. Algumas pessoas não gostam, falam assim, mas são palavras muito duras. Nem todo mundo aguenta ouvir palavras duras. Não estou falando palavras duras, eu estou falando aquilo que a palavra de Deus fala. Porque tem gente que gosta de ler a Bíblia, só as coisas bonitas da Bíblia, né? Cantares de Salomão, né? Salmo que tem algumas coisas boas, assim, facinho de aceitar. Apesar que é um livro bastante instrutivo. Toda a Bíblia é instrutiva, nos ensinando como devemos viver.
Mas às vezes as pessoas gostam de querer só as palavras doces. Ninguém quer ouvir nada que venha chamar atenção para a realidade. Porque nós não estamos vivendo nesse mundo para viver sonhando. Nós temos que viver com os pés no chão e sabendo que tudo que acontece aqui não é sonho, é realidade. E não adianta nós queremos viver só como se vivesse uma fábula ou como se vivêssemos um conto de fadas, porque isso daí não existe. E isso daí não vai nos edificar. Então temos que viver a realidade da vida. E a palavra de Deus também é real, assim como o Senhor, nosso Deus, também é real. E assim como o adversário da nossa alma também existe. Não adianta querer esconder, querer dizer, não, não acontece, não existe essas coisas, existe. A palavra de Deus nos prova que existe. Então, tem um mundo espiritual e tem um mundo físico. Então, quando a gente não conhece nada do mundo espiritual, a gente até pode pensar que só existe esse mundo aqui que a gente vê. Só essas coisas que a gente enxerga, o que se passa no mundo, só isso, mas não é não. Existe o mundo espiritual. E é bom a gente saber que existe. Porque as coisas primeiramente acontecem lá e depois reflete nesse aqui. Então vamos ser prudentes, como as 5 virgens prudentes. E vamos nos preparar para a volta do Senhor, que vem arrebatar a sua igreja. Glória a Deus, que Deus te abençoe. Já estamos a quase 1 hora do outro dia, né? Do dia de domingo, glória a Deus. Do outro dia, glória a Deus. Mas graças a Deus, primeiro dia da semana, que Deus abençoe a você, a sua casa, a sua família, que você se desperte. Eu sei que essa hora você já está com sono. Mas o despertamento que Jesus está falando, que a palavra de Deus está falando através do apóstolo Paulo, é despertar do sono espiritual. É acordar. Acorde, porque os dias são maus. E não fique se deixando levar pelo sono espiritual, mas peça um despertamento para o Senhor. E o Senhor vai te dar. E nós vamos orar no final para nós vamos pedir para o Senhor estar despertando aqueles que estão dormindo. Glória a Deus. Mas quando terminarmos essa transmissão, aí você pode dormir fisicamente falando. Mas esteja acordado ou acordada, como é que se diz? Espiritualmente. Glória a Deus. Louvado seja Deus. O chá que eu coloquei aqui já está frio. Mas você pode se inscrever no nosso canal no YouTube. Sala de Oração Missionária Lenise. Estamos todas as madrugadas a partir das 0 hora. Eu aqui nesta sala de oração e você aonde quer que você estiver. Mas estamos juntos neste propósito. Alguns estão comigo desde 2020, outros entraram agora em 2025. Mas graças a Deus pela sua vida, você que está comigo quase todas as madrugadas. E estamos orando, estamos clamando ao Senhor. O Senhor tem respondido às nossas orações e tem feito grandes coisas na nossa vida e na vida daqueles pelos quais nós temos clamado. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos estar, então, dando a oportunidade para você estar colocando no nosso WhatsApp o seu nome, o nome de alguém da sua família que precisa da nossa oração e nós vamos estar colocando no nosso caderno de oração. E com certeza vamos estar orando agora, depois vamos estar orando de madrugada e pela manhã. O horário que estivermos orando, nós vamos estar orando também por você e pelo seu pedido de oração. E você que recebeu
a bênção de Deus através das nossas orações. Não se esqueça de testemunhar para que a fé dos demais seja também acrescentada. Glória a Deus. A Clélia mandou a paz do Senhor. Amém. Ela disse assim que ela está na casa da mãe dela. E ela não está pai dormindo. dela. Ela está cuidando do pai. E ela pede uma palavra. Deus abençoe, Clélia. Quanto tempo não nos vemos, menina? Eu quero ainda visitar sua mãe e seu pai, viu? Você faça favor de combinar comigo um dia para passar por aqui, porque eu quero ir lá. Faz tempo que o Senhor está me tocando para ir até lá, orar por eles, orar com eles, e nós vamos fazer isso. Vamos ver o quanto antes, tá bom? Ela quer uma palavra? Glória a Deus. Eita, Clélia, olha a palavra. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Que coisa, hein? Filipenses capítulo 4, versículo 13. Leia Filipenses 4. Você pode todas as coisas, porque quem te fortalece é o Senhor. Quem te dá forças para tudo isso é o Senhor, tá? Não é esse, não é aquele, não é por você mesma, mas é o Deus que habita na sua vida. Que às vezes as pessoas te olham assim, pensam assim, sei lá, ela tem umas coisas, né? Nem sei como é que pode uma coisa dessa. Mas o que importa é o que a palavra de Deus fala. O que importa é o que o Senhor acha, tá? E o Senhor diz que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Leia Filipenses, capítulo 4, e creia que cada dia o Senhor vai te dar mais forças. E com certeza há muitas coisas para ser vencidas e vão ser vencidas em nome de Jesus. Glória a Deus. Wanda Rabelo, ela pede oração para a vida dela. Como é o nome? Wanda. Wanda. Ela pede oração para a vida dela. Ela pede para a filha dela, Késia, e pede para uma amiga dela que está enferma, vomitando e não consegue nem beber água. Késia. E a amiga dela? Isso. A amiga dela chama Luna. Luna. Glória a Deus, vamos estar orando. Está colocando tudo nas mãos do Senhor. Crendo que o Senhor vai estar visitando. O Vitor Vicente, ele pede oração para a esposa dele que está com dor de dente. Vitor Vicente. Que Deus te abençoe, Vitor. Que Deus abençoe sua esposa. É terrível, né? Só quem já sentiu dor de dente sabe o quanto é difícil. Mas vamos crer que o Senhor vai visitar e vai libertá-la. Em nome de Jesus. Daniele Santos, ela pede oração porque está com aperto no peito forte. Vamos orar, Daniela. Vamos clamar ao Senhor. E fique tranquila. Creia no poder do Deus que servimos. Tira toda a ansiedade do seu coração. Lance toda a ansiedade sobre o Senhor. Através da oração que vamos fazer. E com certeza esse peso, essa coisa ruim vai sair do seu coração em nome de Jesus Cristo. Aparecido, ele pede oração por cura do coração e da pressão arterial. Vamos estar orando por ele em nome de Jesus Cristo. A Ana Paula Pires pede oração por sua mãe, pâncreas. Problema no pâncreas. E ela pede uma palavra. É Ana Paula, né? Uhum. Glória a Deus. Vamos estar orando, Ana Paula. E o Senhor, com certeza, já está. Eu sempre digo que quando vocês entram em contato, o Senhor já vai estar trabalhando em favor de cada um de vocês. E nós vamos estar orando juntos, né? Porque eu não oro sozinha, eu oro junto com todos que estão comigo neste propósito. E quando oramos, com certeza o Senhor vai estar fazendo a obra de uma maneira toda especial.
Glória a Deus. Estamos também através como é que fala? Estamos através do Face e através do Instagram. Você pode estar entrando no nosso Instagram e também no Face. É Sala de Oração Missionária Helenise. E estamos no YouTube. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E não se esqueça também de que você pode estar nos ajudando nessa transmissão, usando a nossa chave Pix, você que puder fazer uma doação para estar nos ajudando, ajudar algumas pessoas que muitas vezes nos pedem ajuda, e também na manutenção da live. Então você pode estar nos ajudando, que a internet às vezes ela fica... Às vezes não, a internet é caro, a energia também, e nós precisamos de ajuda para estar fazendo essa transmissão. Você que puder nos ajudar, que tiver condições, faça isso e com certeza o Senhor vai te abençoar e vai te dar muito mais. É o valor que você puder estar nos ajudando, e você pode estar fazendo através da chave Pix, você pode estar fazendo também através do QR Code ou através do Superchat. E quem vai estar te recompensando é o Senhor. Ele sabe, Ele conhece a necessidade. Tirou a palavra para Ana Paula? A palavra para Ana Paula. A primeira palavra foi para Clélia, né? Ana Paula. Quem guiou o Espírito do Senhor? E que conselheiro o ensinou? Isaías 40, e o versículo 13, que saiu para você. Mas leia Isaías 40, viu, Ana Paula? Leia ele todo, Isaías capítulo 40. E o Senhor vai falar com certeza ao seu coração. Quem guiou o Espírito do Senhor? E que conselheiro o ensinou? Nós sabemos que ninguém, porque o nosso Deus é sábio. Ele é sabedor, conhecedor de todas as coisas. Ele é onisciente e onipresente. Glória a Deus. Isaías 40. Ana Regina, do Rio Grande do Sul. A paz, Ana Regina. Que Deus te abençoe a você e a toda a sua família e todos os nossos irmãos gaúchos. Glória a Deus. Uma palavra para Ana Regina, né? O seu Deus o ensina e o instrui acerca do que há de fazer. Isaías 28, versículo 26. Leia Isaías 28, Ana Regina. E o Senhor vai estar te ensinando e te instruindo acerca de tudo que você há de fazer. Que às vezes a gente está em alguma situação, a gente pensa, e agora, Senhor, o que eu faço? Como é que eu vou fazer? Né? Mas a palavra diz, o seu Deus ensina e o instrui acerca do que há de fazer. O Senhor, além de ensinar, Ele instrui, tá? O que você há de fazer, tudo aquilo que você precisa fazer. É o nosso Deus quem nos ensina. Glória a Deus. Rose Ramalho. Rose Ramalho. Ela pede oração para uma irmã em Cristo, Francisca, que está enlutada por sua mãe e neto. Francisca. É. Que Deus ajude a Francisca, né? Que Deus dê força para ela passar por essa situação em triunfo, em nome de Jesus. Porque o adversário, ele gosta de se aproveitar de situações que a gente enfrenta, situações que a gente vem passando ou venha passar nessa terra. Ele gosta de procurar ocasião para ver se nos destrói. Mas o nosso Deus é fiel. Ele é o nosso consolador. Então, Ele vai com certeza consolar a
a esta irmã. E é Francisca o nome dela, né? É. Vai consolar a Francisca, vai dar força para ela vencer mais esta situação. Em nome de Jesus Cristo. O nome está escrito assim. O Evangelho da Graça de Deus, ele pede oração para a mãe dele, Ana Maria dos. A Rosimeire pede oração pela família dela, pelos seus filhos. Vamos estar orando. Rosimeire. É. E o Yuri pede palavra. Rosimeire. Deus te abençoe, Yuri. Deus te guarde. O Yuri é que pede palavra. Uhum. Glória a Deus. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Apocalipse 2, versículo 5. Leia Apocalipse 2, Yuri. O Senhor vai falar ao seu coração através desta palavra. Existem coisas que nós precisamos nos lembrar. De repente a gente se esquece, né? Onde é que nós falhamos, ou quando falhamos. Tudo isso, às vezes, o Senhor nos faz lembrar. Então, a palavra está dizendo, lembra-te, pois, onde caístes, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras, tá? Apocalipse 2. Neuza pede oração para sua família, libertação, salvação. A irmã Luzia disse a paz do Senhor. Paz do Senhor, irmã Luzia, que Deus te abençoe. Neuza, né, o nome dela. Francisca Figueiredo, ela diz, mandando a paz do Senhor. Que Deus abençoe, Francisca. Deus te guarde. A Cleide, ela pede oração para sua filha Priscila, para ela conseguir uma porta de emprego. Como é o nome dela? Cleide. Cleide. Deus te abençoe, Cleide. Nós vamos estar orando pela sua filha. A Francisca Figueiredo, ela pede oração por sua família. Francisca Figueiredo. Glória a Deus. A Maiara, ela pede oração para o seu filho, que está na casa dela agora, o nome dele é Marcos Cleito, manifestado. Está amarrado esse demônio em nome de Jesus, está derrotado. É Francisca o nome dela? Maiara. A Maiara. Está derrotado em nome de Jesus. Na hora da oração, você coloca ele perto do rádio, perto da TV. Maiara. Nós vamos orar. Liliane França, ela pede oração para o seu irmão Carlos Ramos por cura. O nome dela é Liliane. É. O Alan pede palavra. Liliane. Vamos estar orando, Liliane. Está orando. O Alan é palavra, né? Uhum. Orar por Alan. Amém. Glória a Deus. Deus maravilhoso. Palavra que saiu para o Alan. Porque eu sei em quem tenho crido e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. 2 Timóteo, capítulo 1 e o versículo 12. Leia 2 Timóteo, capítulo 1. Viu, Alan? E o Senhor, com certeza, vai falar ao seu coração. Mas enquanto estamos vivendo aqui na terra, nós estamos servindo ao Senhor, nós temos um depósito no céu. Esse depósito é constituído das coisas que a gente tem feito para a glória de Deus e do nosso trabalho na obra do Senhor, das nossas doações, das nossas, de tudo que nós temos feito para o bem da obra de Deus na terra. Há um depósito diante de Deus. Paulo, ele tinha certeza disso, que tudo aquilo que ele fez e que ele estava fazendo em prol da obra de Deus na terra
ele sabia que estava depositado diante do Senhor. É como você faz com as suas rendas. Você vai depositando uma quantia hoje, depositando uma quantia amanhã, você vai guardando e vai amontoando ali tudo aquilo que você conseguiu. Vai ficar ali naquele banco. Só que tem gente que cuida em depositar no banco aqui da terra e se esquece de depositar no banco lá no céu. E quando nós chegarmos diante do Senhor, esse depósito vai estar lá. Porque está lá, diante do Senhor. Tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que deixamos de fazer, o tempo que nós ocupamos com Ele aqui na terra, na obra dEle, e o que nós também não fizemos. Mas as coisas boas vão estar lá, diante do Senhor, e com certeza o Senhor vai guardar esse depósito até aquele dia, quando nós iremos nos apresentar diante dEle. Glória a Deus. É a palavra para o Alan. Liliane França também pede palavra. Liliane. É. Glória a Deus. Vamos tirar a palavra agora para Liliane. Glória a Deus. Eu amo os que me amam, e os que me buscam de madrugada me acharão. Glória a Deus. Viu, Liliane? Vale a pena ficar até altas horas aqui, juntamente comigo, viu? Na sala de oração, tá bom? Vale a pena. Eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam me acharão. Estamos aqui até essa madrugada buscando ao Senhor, como todas as madrugadas. Nós temos achado o Senhor. Então creia que você também tem achado o Senhor. Provérbios capítulo 8, o versículo que saiu para você é o versículo 17. Mas leia Provérbios capítulo 8 inteiro. Glória a Deus. Nós vamos agora estar orando. Já estamos chegando quase a 1h30 da manhã. Mas louvado seja Deus por esta oportunidade que o Senhor nos concede. Nós estamos desde 2020 nessa transmissão, todas as madrugadas, e eu confesso que mudou totalmente a minha rotina, porque eu não consigo mais, nunca mais fui dormir 10 horas da noite, 9 horas, 11 horas. Meu horário de dormir geralmente é 2 horas da manhã, 2h30. Graças a Deus, que o Senhor até aqui tem nos ajudado. E nós começamos a transmitir esta live em 2020, no momento mais difícil que o Brasil estava vivendo, que era o tempo da pandemia, onde não se tinha como tratar, nem se sabia que era uma pandemia, ainda estavam analisando o que é que estava acontecendo, que vírus que era, que doença que era a tal da Covid. E aí nós começamos com essa live exatamente que o Senhor nos tocou para que colocássemos e também para que estivéssemos orando, reunindo as pessoas para orar. Eu disse para o Senhor que eu não podia visitar as pessoas que estavam doentes, eu não podia estar orando junto com elas, então o Senhor me deu essa estratégia de estarmos orando, eu aqui nesta sala de oração e as pessoas aonde quer que elas estivessem. Elas estariam orando juntamente comigo e quem estaria fazendo a obra é o Senhor. E assim começamos esta live todas as madrugadas. E graças a Deus até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos sustentado, tem usado pessoas também para nos ajudar. E eu louvo a Deus por isso, porque eu sei que eu não estou sozinha nesse propósito. No decorrer desse tempo a gente tem passado pelo fogo, pela água, mas o Senhor tem nos dado vitória, tem nos abençoado, tem nos ajudado, tem nos guardado e com certeza, segundo a vontade dEle, nós continuamos para a glória do seu santo nome. Não para a nossa glória, não porque nos achamos melhores do que os outros,
não porque queremos glamour, porque queremos fama. Graças a Deus que não é isso. Estamos aqui para pregar a palavra de Deus, para ajudar aqueles que precisam nas suas necessidades, através da palavra de Deus e orando juntamente com eles para que o Senhor esteja abençoando. E grandes coisas o Senhor tem feito e vai continuar fazendo para a honra e glória do seu nome. Amém? Vamos estar orando então. Não se esqueça de continuar orando pelo Brasil. Vamos continuar orando por Israel, orando para que aquela guerra se acabe totalmente, para que as pessoas ali possam reconstruir tudo aquilo que foi destruído e que o Senhor envie meios, envie tudo aquilo que eles precisam e que o Senhor faça cessar as demais guerras que estão acontecendo ali entre a Ucrânia e a Rússia. E vamos estar orando para que o Senhor esteja dando livramento também ao Brasil e todas as demais nações da terra. Glória a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, te louvo por estarmos reunidos na tua presença, eu aqui nesta sala de oração, e os teus servos aonde quer que estiverem, mas estamos unidos numa só fé, no seu amor, no seu espírito, para juntos buscarmos a presença gloriosa do nosso Deus, para juntos exaltarmos o seu nome. Senhor, abençoa cada lar, cada família aqui representados, visita todos aqueles que estão conosco neste propósito, aqueles que estão conosco desde 2020, aqueles que estão conosco a partir de 2025. Meu Deus, que a tua obra seja feita na vida, no lar, na família, e o mal seja destruído pelo teu poder. Abençoa, meu Pai, a vida da irmã Clélia, abençoa a vida da sua mãe, do seu pai, dos seus irmãos, a vida de seus filhos, de seu esposo, de toda a sua família. Faz a tua obra, meu Pai, destrua as obras das trevas, queima toda a obra do inimigo, amarra no abismo valente e conceda a bênção e conceda a vitória para a honra e glória do teu nome. Tome nas tuas mãos todos aqueles que estão enfermos, Senhor, todos aqueles que estão sentindo, meu Pai, a enfermidade, que a tua mão seja colocada agora sobre a enfermidade e o mal seja arrancado. Esta irmã que está sentindo falta de ar, esta irmã, meu Pai, que está pedindo oração pela pessoa da sua casa que está enferma. Meu Deus e meu Pai, estende as tuas mãos, concede a cura, concede o milagre. Abre, meu Deus, as portas que estiverem fechadas e supre cada necessidade. Que o mal seja arrancado, a enfermidade maligna seja destruída. Toda obra do inferno, toda obra mandada, desejada, pronunciada contra a vida desta pessoa, contra os negócios dela, contra o meio de vida dela, nós repreendemos agora em nome de Jesus. Todo olhar maligno, todo olhar de inveja, toda obra do inferno, toda perseguição maligna e toda perturbação, caia por terra hoje, agora. É no nome de Jesus Cristo. Todo espírito de enfermidade, toda arma forjada, ferramenta preparada contra esta casa, contra esta família, sai agora. Sai agora. Em nome de Jesus, demônio da separação, da divisão, espírito da contenda, sai agora dos lares, sai agora das famílias, toda a contenda, toda a confusão do inferno, sai dessas vidas. Em nome de Jesus eu repreendo. Senhor, visita os 4 cantos destas casas. Visita agora, Senhor, cada despensa, cada geladeira, cada armário. Deus eterno, eu coloco nas tuas mãos e peço a provisão. Eu peço a provisão que vem de ti, Senhor. Porque o Senhor é Deus de toda a provisão. O teu nome é Jeová Jiré. Deus de toda a provisão. Entra com provisão neste lar. Entra com provisão nesta família. Visita agora, meu Pai. Envia a tua cura, envia teu milagre. E toda obra do inferno, toda obra maligna seja destruída agora. E abençoa os lares, as famílias aqui representadas. E visita, meu Pai, aqueles que estão vivendo nas ruas da cidade ao relento. Aqueles que estão vivendo, meu Pai, embaixo de pontes, de viadutos, embaixo de marquises.
Meu Deus, aqueles que estão vivendo nas prisões desta terra, coloco nas tuas mãos e peço libertação. Liberta, meu Pai, liberta pelo teu poder, transforma essas vidas. Envia a tua cura, envia o teu milagre. Meu Deus, eu entrego nas tuas mãos todos aqueles, meu Pai, que têm se inclinado a praticar o mal, a viver do mal. Que o Senhor tenha misericórdia deles. Daqueles que estão viciados, meu Pai, no jogo, viciados nas bebidas, nas drogas. Senhor, só o Senhor pode libertar, porque o vício é um espírito maligno que atua, fazendo as pessoas se tornarem escravas às custas do vício. Tem misericórdia, Senhor, e liberta. A tua palavra diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, meu Deus, liberta. Liberta, Senhor, essas pessoas, liberta esses jovens. Guarda esses adolescentes e essas crianças, meu Pai, de se viciarem. Tem misericórdia, livra dos homens sanguinários e violentos, dos homens malignos, daqueles que vêm para roubar, para matar, para destruir. Deus, nós colocamos tudo em tuas mãos. Dai livramento à tua igreja, dai livramento ao teu povo na terra, Senhor. Acampa teus anjos de livramento e proteção ao redor de cada um de nós, ao redor do nosso lar e da nossa família, ao redor de tudo que o Senhor nos tem dado. E ao redor, meu Pai, do teu povo na face de toda a terra, teus anjos estejam acampados dentro e fora do nosso lar. Cerca com teu exército, meu Pai, e nos livra pelo teu poder. Livra o teu povo, livra a tua casa, livra a tua igreja na terra. E faz uma grande obra, meu Pai, nesta nação, nesse estado, nesta cidade, bairro e rua onde moramos. Realiza a tua obra, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Em cada estado, faça a tua obra, em cada cidade. Meu Deus, nas aldeias, nos vilarejos, estende as tuas mãos. Onde quer que chegar o som da minha voz, em todos os países e estados, coloco nas tuas mãos e peço a tua bênção e a tua grande salvação, libertação e um despertamento espiritual em cada lar, em cada família. Meu Deus, eu te peço e eu te agradeço e te peço pelo Brasil, pelas autoridades constituídas do Brasil. Faça a tua obra e confunda o inimigo, amarra no abismo valente e dai vitória à tua igreja, para a honra e glória do teu nome. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, que Deus te abençoe, que Deus te guarde em nome de Jesus. Vamos ouvir o testemunho. O testemunho é da irmã Luzia. Ela disse que tinha pedido oração, que não estava bem. Glória a Deus. Ela disse assim que ela melhorou. Glória a Deus. Pelas orações. Amém. Que Deus continue abençoando a irmã Luzia e a todos os demais que hoje também não estão bem, mas vão ficar bem. Porque eu não estou aqui até essa hora acordada com frio, né? Hoje está meio frio, né? Glória a Deus pelo frio. Com essa chuvinha fina aí. Não estou aqui até essa hora da madrugada em vão. E nem você está comigo em vão. É porque o Senhor tem uma obra a fazer na nossa vida. Então eu não aceito que as pessoas que estão comigo continuem enfermas. Em nome de Jesus, o Senhor é poderoso para curar. Ele é o médico dos médicos. Então vamos crer na cura e no milagre para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Se Deus é por nós, operando Ele, salve, Jesus. Caiam 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu e a minha família não seremos atingidos. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Continue se inscrevendo no nosso canal no YouTube. Não se esqueça de convidar pessoas para se inscrever, porque assim você vai nos ajudar a alcançar mais vidas para a honra e glória do nome santo do Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e te proteja e fique na paz do Senhor Jesus.